Graça e paz para todos. Eu quero neste exato momento compartilhar convosco um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 2, que está escrito assim: Por quem nos aproximamos por meio da fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos deleitamos na esperança da glória de Deus. Percebe-se que esse conceito definido pelo pensador do Novo Testamento, o teólogo Paulo, aqui nós temos algumas ênfases relacionadas a uma contextualidade teológica do que nós não veremos nos evangelhos. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma doxologia cristã. Aqui traz algumas ênfases sobre a cosmovisão antológica do cristianismo. A primeira listagem que o apóstolo Paulo fala aqui é sobre a graça. Paulo, ele consegue delinear sobre este assunto apropriado entre a graça dentro da sua completude. Percebe-se que Paulo, ele consegue interpretar o Antigo Testamento, os textos do hebraico masorético, e ele desenvolve, ele estabeleceu um paralelo. Ele fala que pela graça nos aproximamos da fé. Aqui está o aspecto racional. Paulo disse que nos deleitamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, se nós não tivéssemos a glória de Deus revelada no Evangelho, nós não perceberíamos o plano salvífico da cronologia dos tempos através da salvação. Eu percebo que Paulo, ele consegue trazer a consciência da cosmovisão, e Paulo, ele pontua a graça como tema da universalidade dos povos. Até mesmo no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não veremos esta interpretação. Paulo estava dizendo que pela graça recebemos a esperança e a qual nos deleitaremos. Em outras traduções, nós vamos ver o seguinte, que se não fosse a graça, não haveria a manifestação de Deus através de Jesus Cristo. Agora, confira comigo esse ponto de vista teológico. Aqui é uma das melhores documentações que nós temos do Novo Testamento, porque esta carta de Paulo aos Romanos, ela está trazendo uma síntese teológica do que é a salvação para com a justificação. Ora, se nós fomos justificados em Deus, não fazemos mais parte das obras das características da lei. Por quê, senhores? Preste atenção no que está sendo falado aqui nesse exato momento. A lei era a moralidade civil de Moisés. Isso, de fato, não interrelacionava o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Só que nós vamos perceber que através de toda essa concepção é que nos aproximaremos
e nos deleitaremos na esperança da glória de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que nós éramos meros pecadores segundo o pensamento